Graças a Deus, muito bom dia. Deus abençoe e ilumine a sua casa, sua família, seus filhos. Estamos aqui para deixar uma palavra para abençoar o seu coração. E a mensagem está em João, capítulo 11. A Bíblia fala sobre Lázaro, Marta, Maria e Jesus. A Bíblia diz sobre Lázaro, interessante, que todas as pessoas sabem quem é Lázaro. Quem que é Lázaro? Lázaro não foi um apóstolo, não foi algum profeta que curou, que pregou. Por que que então Lázaro se destacou na Bíblia? Por que que o nome dele ficou tão notório? Então, nós vamos entender hoje, nessa manhã, essa palavra nós pregamos nessa quarta-feira e abençoa a vida de todos que estavam ali presentes. Olha só, a Bíblia diz que Jesus gostava sempre de ir em uma aldeia muito conhecida, a aldeia de Betânia. Então, ali a Bíblia fala que ele era amigo de Lázaro. Lázaro tinha Jesus como amigo. Maria e Marta. Era uma família que Jesus o amava bastante. Só que Lázaro, ele era aquele crente que ele teria que estar 24 horas, 48 horas com alguém motivando, alguém falando. Você conhece pessoas assim que se você largar ele pouco tempo, ele já se destravia. Parece que ele não tem firmeza na sua fé, na sua devoção a Deus. Então, apesar de Jesus gostar muito de Lázaro, Jesus teve que partir. Lázaro ficou, cada um em seu local. Jesus teve que seguir carreira. Só que aí, Lázaro adoeceu. Lázaro adoeceu. E o mais interessante é que quando Lázaro adoece, ele não vai até Jesus. Você consegue perceber que essa doença dele começou se defiando até mesmo espiritualmente. Porque quem foi até Jesus não foi nem ele, foi a irmã dele. A irmã dele foi até ele, que é Marta. Então, na verdade, as irmãs, né? Então, quando chegou lá, ela disse assim: Senhor, Lázaro, meu irmão, aquele que tu amas, a quem tu amas, seu amigo Lázaro está doente. Veja, amigo de Jesus, porém estava doente. Então, existe muitos amigos de Jesus que estão doentes? Sim, existe muitos amigos de Jesus que estão como? Estão doentes. Naquele momento, Jesus não foi curá-lo. Ele ainda demorou alguns dias. Quando ele resolveu partir para lá, para aquele lugar, Marta falou bem assim: Senhor, agora meu irmão já morreu. Agora não adianta mais, porque já faz 4 dias que ele faleceu. Só que a Bíblia diz, que Lázaro era amigo de Jesus. Jesus, ele é o melhor amigo que você possa ter. Não existe ninguém que possa te amar igual ele ama. Vamos entender essa história? Quando Jesus chegou ali e perguntou a Marta, aonde que estava o morto? Maria disse assim: Senhor, vem e vê. Elas não tinham nem condição de falar como estava o estado dele. Falou assim: não, vem cá ver. E levaram Jesus. Jesus foi no cemitério, em uma gruta. Veja, isso é que é amigo de verdade. Por isso que o apóstolo Paulo disse: quem me separará do amor de Deus? Será altura, profundidade? Nada pode separar a sua amizade com Deus, o seu vínculo de amor para com Ele. Veja que muitas vezes nós vemos nas igrejas, no círculo das igrejas, a pessoa só é irmão se estiver dentro da igreja. Cumprimenta, da paz do Senhor, mas se o irmão estiver lá fora, e se o irmão cair, não é mais irmão? Olha onde que Jesus foi. Jesus foi lá no cemitério, atrás do seu amigo, Lázaro. Ele foi lá atrás.
E aí quando falou bem assim, onde colocou ele? Aí Marta falou, vem cá e vê, Senhor. E aí quando ele viu a situação, a Bíblia diz que Jesus chorou. Porque ele viu todo mundo ali que estava em uma situação de choro. E a Bíblia diz que Jesus, comovendo-se também, chorou. Interessante que você não vê na Bíblia parte nenhuma que Jesus chorou, senão ali. Em João 11:35, Jesus chorou. Ele não chorou nem quando ele estava na cruz, quando colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça, cravo nas suas mãos. Mas ali, quando ele viu Lázaro morto, ele chorou. Você sabia que Jesus ele chora quando vê a situação da nossa vida? A situação de de Lázaro, primeiro estava doente, depois ele amorteceu, ficou morto. Em terceiro, quando Jesus falou bem assim, tirai a pedra, Marta disse, Senhor, já cheira mal. Ele já estava em situação, em estado de putrificação, podridão. Ele estava em estado de podridão. Ela falou, Senhor, já cheira mal. Ela falou, já cheira mal. Veja, primeiro ele estava doente, depois ele estava morto, depois já estava cheirando mal, estava podre. Existem situações na vida de um ser humano que primeiro ele começa doente, no sentido espiritual. Lázaro não procurava mais Jesus. Antigamente, quando Jesus entrava em Betânia, o primeiro a ter reciprocidade com Jesus era Lázaro. É por isso que o nome de Lázaro ficou conhecido na Bíblia. Ele não era discípulo, ele não era apóstolo, ele não era ninguém. Mas Jesus, quando Jesus entrava em Betânia, ele chegava, Jesus, posa na minha casa. Não, vamos almoçar lá em casa. Ele era aquele cara que recebia Jesus com muita alegria. Por isso que Jesus era amigo dele. Por isso que a Bíblia se destacou o nome Lázaro. Ele não era nenhum profeta. Então, quando ele adoeceu, a gente já percebe que ele não foi mais até Jesus. Ele já estava se afastando. Há pessoas que é assim. Ele vai se afastando, se esfriando. E o pior é que existe 3 estágios. Doente, morto e podre. Então vamos lá. Jesus falou bem assim, tirai a pedra. O que vocês fizeram com meu amigo? Nada pode separar nossa amizade. Então, quando tiraram a pedra, Jesus disse assim, ó, Lázaro, sai para fora. Jesus disse, Jesus chamou ele, Lázaro, sai para fora. Aí agora onde eu vou ler uma partezinha aqui, que está em João, capítulo 11 e verso 44. Veja, no 43 diz assim, ó, e tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhe ordenou Jesus, desatai e o deixai ir. Gente, isso aqui é muito importante. Se você entender esse versículo 44, muita coisa pode mudar na sua vida. Veja, Jesus não foi dentro da gruta, não. Jesus estava lá de fora. Mas ele gritou. Ele falou, Lázaro, vem para fora. Interessante que a Bíblia mostra e faz questão de dizer que, olha só o 44, ó. Tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras e o rosto envolto em um lenço. Então veja que esse homem estava amarrado às suas mãos e os seus pés. Como que ele saiu de lá? Todo enrolado. Você sabia que às vezes a pessoa está com a vida toda enrolada, mas ele fala, mas eu não tenho força para mim ir na igreja, eu não tenho força para mim ouvir a palavra de Deus, eu não tenho força para mim ser fiel a Deus. Lázaro saiu dali com os pés e as mãos amarradas. Jesus quer você do jeito que você está. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Ele quer que você venha até Ele. Não importa o seu estado. Você pode estar doente, morto ou até mesmo em estado de podridão. O pecado, ele engana e destrói.
O pecado, a Bíblia diz que é um tremedal de lama, que a pessoa fica naquela podridão. E a pessoa diz assim, mas eu não consigo sair, eu não consigo largar esse vício. Por mais que é preciso doer alguma coisa. Lázaro, quando ouviu a voz de Jesus, ele rompeu todas as barreiras. Quando ele ouviu a voz de Jesus, ele veio mesmo amarrado, pés e mãos, todo enrolado. Se você ouvir a voz de Jesus, você vai largar a companhia errada. Se você ouvir a voz de Jesus nessa madrugada, você vai romper todos os obstáculos que possa ter na sua vida. Se você ouvir, porque quando você ouve a voz de Jesus, você vem em direção à sua voz. Lázaro queria ir em direção à voz dele, ele era amigo de Jesus. Então ele veio em direção da sua voz, não importa como que ele estava. Podia vir arrastando, rolando, mas ele estava indo. Então a gente vê muitas pessoas dizendo assim, mas eu não consigo, por causa disso, por causa daquilo outro, por causa da minha família, do esposo, marido, mulher. É porque a voz de Deus ainda não chamou a atenção da tua vida. O dia que a voz de Jesus soar no teu coração, você vai largar todo tipo de obstáculo que aparecer. Você não vai achar nenhum tropeço para seguir a Jesus. Então, naquele momento, Lázaro saiu para fora. E quando Lázaro saiu para fora, todo envolto em um lenço, olha o que está aqui, 44. Então lhes ordenou Jesus, desatai e o deixais ir. Então Jesus não tirou as ataduras quando ele estava na gruta, no cemitério, na catatumba ali. Mas Jesus tirou depois que ele já estava ali com ele. Jesus falou, desatai, tira todas as amarrações que está amarrando, que está prendendo, entrelaçando a vida dele. E deixa ele ir. Que isso seja de exemplo para você, para mim. O que possa te prender? O que está tentando te prender, te arrastar? Deus disse que a salvação ela é individual. Um vai ser deixado e outro vai ser levado. Então, toma decisão. Não deixa de fazer agora. Não deixa de fazer depois aquilo que você pode fazer agora. Tudo nessa vida pode esperar. Mas o reino de Deus é único. O reino de Deus é quando você toma por decisão e fala assim, eu vou abandonar tudo isso aqui. Eu vou mesmo sofrendo, gemendo, padecendo, mas eu vou ao encontro da voz do noivo. Eu senti que a voz do Senhor veio sobre mim. Então eu estou largando tudo para poder fazer a vontade do meu Senhor. Então quando você vê muitas pessoas colocarem desculpa, tropeço, é porque elas ainda não ouviram a voz de Jesus. Porque no momento que Lázaro ouviu a voz do seu amigo fiel e verdadeiro, ele largou tudo para vir servir. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, seus projetos. Não coloque tropeço para você servir ao Senhor. Venha como está. Talvez você está cansado, sobrecarregado. Talvez você está passando por um momento tão difícil, mas que você possa ser curado, livre de todo mal. Que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Então, para terminar, no capítulo 12, no versículo 2, a Bíblia diz que depois que passado alguns tempos, é claro, Lázaro ressuscitou, Jesus volta até Betânia. E quando Jesus volta até Betânia, havia um jantar. Marta estava preparando o jantar com Maria. Só que a Bíblia disse que Lázaro estava sentado ao lado na mesa com quem? Com Jesus. A vida de Lázaro não acabou naquele cemitério, naquela catatumba, mas a vida dele termina ali, ao lado de Jesus, em uma santa ceia que fizeram, e ele estava ao lado. Então, quer dizer que o anonimato, o calabouço, ele não vai ficar. A sua história não vai acabar em um calabouço, em um anonimato. O final da tua história será feliz. À medida que você decidir
fazer a vontade de Deus e não colocar mais desculpa nem tropeço. Siga Ele e você vai ver que quando você chegar perto dele, Ele vai desatar. Ele desatou tudo que estava sobre Lázaro e deixou ele ir. Que Deus abençoe a sua família, a sua casa com esta mensagem. Compartilhe com seus amigos, com seus irmãos e assim vamos levando o reino de Deus para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por a tua mensagem, pela tua palavra que é poderosa. Que o Senhor, meu Deus, nos dê saúde, nos dê paz, abençoe nossa casa, nossa família, nossos irmãos. Meu Deus, em nome de Jesus, que todos sejam alimentados com essa mensagem e que eles possam ouvir a tua doce voz, chamando. Se tem alguém, Senhor, que está passando por momentos de angústia, que está preso, ou está morto, ou está doente, ou até mesmo já está no estado de podridão, o pecado não consegue, essa pessoa já não consegue mais sair deste pecado. O pecado predomina sua mente, seu subconsciente. Que ela possa ouvir a tua voz e largar tudo para vir ao seu encontro. Meu Deus, que assim seja, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe os seus caminhos. Ouça a voz do Senhor e seja curado. Ouça a voz do Senhor, seja liberto. Ouça a voz do Senhor e Ele te prospera. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Graças a Deus. Vamos ficando por aqui. Deus abençoe a sua casa, a sua família e todos os teus caminhos em nome de Jesus.